Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Desde 1968 estudando como aprendiz as obras básicas. Obras básicas. Se você é espírita ou deseja ser espírita, estude e siga rigorosamente as obras básicas. A minha preocupação está muito grande. Eu tenho assistido a alguns vídeos de médiuns famosos, de juízes do direito que se dizem espíritas famosos, falando cada coisa que não tem nada a ver nas obras básicas. Não tem nenhuma consonância com as obras de Mateus, Marcos, Lucas e João. Gente, pare de seguir esse pessoal. Se você quer ser um cristão de verdade, siga Jesus, estude Jesus, traga Jesus para dentro de você e passe a ser um praticante. Passe a ser um praticante. Ao você praticar os ensinamentos de Jesus, você estará se reformando e ajudando a ser caridoso e sendo caridoso para com você e com o próximo. Mas isso só pelo estudo. Se você é espírita, não siga ninguém. Não siga ninguém. O bom professor não ensina nada, ele mostra o caminho. Aqui nós temos 3.000 itens a serem estudados. Isso aqui envolve mais de 1 a 3 horas por dia de estudo. Durante 4 anos, 5 anos, tem que reler depois. Ontem eu vi um desses palestrantes que são famosos, são chamados em todos os congressos, ele falando uma mentira. Cada vez que você pega uma joia, manda para o céu, aí você vai ter uma quantidade de joias no céu. Não é nada disso, não tem isso nas obras básicas. Não tem isso em nenhum momento de Paulo de Tarso. Não tem isso nas cartas de Pedro. Não tem isso em Mateus, Lucas, Marcos e João. A doutrina espírita veio explicar para nós, e Jesus falou isso. Você vai se programar para nascer de novo. E ao nascer, você vai ter que programar para se acertar, reformar os seus erros, reacertar o seu rumo, ressarcir a quem você cometeu crimes, causou danos, e depois você rumar de forma pedagógica, mas para o caminho do bem. Mas para isso só o estudo e a reforma, gente. Esse pessoal está fazendo palestras em vídeos querendo enganar todos nós. Eu não vejo eles falarem em obras básicas, eu não vejo eles falarem em Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, fiz o alerta, a minha parte eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Você quer ser um cristão espírita? Estude as obras básicas, que são 5, e siga-as rigorosamente. Não seja escravo desse pessoal. Não seja. Vocês estão se iludindo. Eu estou assistindo às palestras. Um dia desse eu vi um palestrante que está querendo ficar famoso citar um livro das 3 fases, 70 anos para isso, 70 anos para aquilo. É mentira! Aquela mensagem não é de Dr. Bezerra de Menezes. É um livro fraudulento e não tem nenhum respaldo filosófico, pedagógico com as obras básicas. Vamos falar hoje do livro Justiça Divina, o livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, a 4ª obra da coletânea. Ninguém foge à lei da reencarnação. A dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. A dor, diz Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, diz Emmanuel, a dor é um instrumento para você ver quanto que você errou. Como que você tem que se reacertar consigo e com os seus semelhantes, com o mundo.
semblante, conjunto das características distintas e particulares, feições e traços do ser humano. Você vê isso no sofrimento às vezes da fealdade, dos problemas morais. O sofrimento é fotógrafo oculto, diz Emmanuel, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-nos a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Então nós viemos para a reencarnação, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. Viemos para acertar. Ou vamos colher os sofrimentos das vidas passadas, ou dessas vidas, ou dessa vida. E temos que começar a acertar só pelo estudo. Não existe milagre. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. É aí, quando nós nos deparamos com os nossos sofrimentos, os nossos enganos, é aqui que nós estamos tendo a oportunidade de reacertar. Para isso temos que raciocinar, mas o raciocínio tem que ser com base no estudo das leis. Pare de seguir esse pessoal. Pare de seguir esse pessoal. Você está perdendo um tempo danado, em vez de estudar todo dia. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhe a sanidade, para definir qual é o remédio. Essa que é a solução. Nós temos que estudar. Se eu tenho um filho problemático comigo e eu com ele, o caminho é seguir Jesus, paciência, tolerância, benevolência. Jesus disse, se ele quer que você carregue, dê a ele a sua camisa, dá a camisa e dá o agasalho e dá a camisa também. Se ele quer que você percorre com ele 6 quilômetros, percorre 12. Nós estamos acertando as nossas falhas. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizar-nos. Cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Você precisa estudar, precisa trabalhar. Olha o que disse Jesus no livro Jesus no Lar, livro seguro, de Neio Lúcio, Francisco Cândido Xavier, quando ele fala a Pedro, as pessoas com as quais nascemos, Pedro, e vivemos na terra, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Você tem que acertar. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constitui elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A reencarnação é programada direitinho com os problemas que você precisa aguentar e precisa saber enfrentar e resolvê-los. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, a da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Tem que estudar para você saber o que é isso. Você só vai estudar em Mateus, Marcos, Lucas e João. É onde Jesus deixou escrito. Quem é espírita, nos 5 livros básicos, demora 11 anos estudando os 5 livros básicos. Você vai, às vezes, num congresso, fica lá 5 horas,
e depois passa o ano inteiro sem estudar, ou lendo livros que não servem para nada. O que é que você está fazendo do tempo que você tem? Os parentes próximos, na maioria das vezes são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. O martelo e o serrote, os problemas que nós temos que saber enfrentar. Você vai ter que saber usar esse serrote e esse martelo. Geralmente nós queremos serrar alguém ou bater com o martelo. Enquanto o marceneiro usa as ferramentas por fora, Pedro, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. É só com o estudo que você vai se orientar, vai saber se orientar. Senão você fica perdido, meus amigos. E você é o tempo que você está perdendo. Eu estou tão preocupado com isso. Eu estou vendo que o nosso movimento está escravizado nessa ignorância, nessas palestras que só enrolam os outros. Vamos parar com isso. No livro O Consolador, Emmanuel diz como entender a salvação da alma e como consegui-la. No livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel só através de Francisco Cândido Xavier. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, só através do estudo. A caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. É isso que Emmanuel está chamando a nossa atenção. Não adianta ficar perdendo tempo com esse pessoal que só quer. E outra coisa, eles falam numa fala suave. Você vai, cada vez que você se melhora, é uma joia que você manda para o céu. Mentira! Cada vez que você se melhora, é uma joia que você adquire para você começar a caminhar com firmeza no caminho do bem. No caminho do bem, só através do estudo. Para com isso, gente, iludindo o povo. Iludindo. Como se fosse um cão macio, um lobo vestido com aquela pele de... Não é. Está enganando os outros. Não consultes a palavra impossível num dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si próprio, pelo estudo, toda vez que é chamada a exame na hora da crise. Se você tiver na hora da crise estudado, tiver com a bagagem do estudo, você vai ver como que você consegue sair da crise. Uma crise às vezes demora 25 anos. Você convivendo com a sua companheira ou seu companheiro, convivendo com uma doença, com a pobreza, com a carência, às vezes até com a riqueza, não sabendo empregar bem o dinheiro, vai sofrer também. Então, o espírito, essa vinda à carne, é uma oportunidade que nós temos. Mas para isso nós temos que estudar, para sabermos nos organizar, nos dirigir, enfrentar os problemas da vida. Cada problema que nós temos está na nossa contabilidade. Nós temos que acertar os problemas para nos libertarmos, para um dia conseguirmos caminhar seguros, em definitivo, cumprindo conscientemente a lei de justiça, de amor e de caridade, seguindo para a perfeição, para o encontro do filho com o pai, o filho que seguiu os ensinamentos, que cumpriu as regras e que se tornou perfeito. Esse é o nosso destino. Estude, fora do estudo pessoal,
corajoso, didático, não há salvação. Grande abraço.